Você já esteve numa situação onde alguém disse algo completamente desnecessário, e mesmo sabendo que aquilo era ridículo, você sentiu aquela tensão no peito subindo devagar. Aquela vontade de responder, de se defender, de provar alguma coisa importante. É uma sensação muito específica. E o mais perturbador não é a pessoa que falou, é o fato de que ela conseguiu entrar em você com tanta facilidade assim. Pensa comigo por um segundo. Você provavelmente já ignorou críticas vindas de pessoas que respeita profundamente. Já recebeu palavras duras de quem admira e conseguiu atravessar aquilo com calma e clareza. Mas aí aparece alguém que você mal conhece, alguém cuja opinião no fundo você nem valoriza tanto assim. E de alguma forma, essa pessoa consegue te desestabilizar em questão de segundos. Por que isso acontece? Isso não é fraqueza. Não é falta de autocontrole, nem sinal de que você precisa se endurecer mais do que já é no dia a dia. É um mecanismo muito mais antigo e muito mais interessante do que parece à primeira vista. E quando você entende o que está realmente acontecendo nesses momentos, algo muda de forma silenciosa, mas profunda. Não é que você para de sentir, é que você para de ser arrastado sem perceber. O que vamos explorar hoje vai te fazer olhar para as suas próprias reações de um ângulo completamente diferente. Não para te culpar por elas, mas para te mostrar o que elas estão tentando comunicar. Porque por baixo de cada irritação que parece vir de fora, existe quase sempre uma história que é completamente sua. E essa história, quando você a reconhece com honestidade, perde o poder de te controlar. Fica aqui até o final, porque o que vem mais adiante nesse vídeo vai reorganizar de vez a forma como você lida com provocações a partir de agora. E não estou falando de nenhuma técnica superficial ou de fingir que não se importa com nada. Estou falando de uma liberdade real, que começa por dentro e que nenhuma pessoa medíocre consegue tirar de você depois que você a encontra de verdade. Vai valer cada minuto. Existe uma ideia que parece simples, mas que muda muita coisa quando você realmente para pensar nela com atenção e honestidade genuína. A irritação que você sente raramente tem a ver com o que foi dito. Ela tem a ver com o que aquilo tocou dentro de você. Porque se não fosse assim, todas as pessoas que dissessem a mesma coisa provocariam a mesma reação. E você sabe muito bem que isso não é verdade. Quando alguém faz um comentário arrogante sobre a sua inteligência ou a sua competência, o que dói não é exatamente o comentário em si. O que dói é o que ele ativa em você naquele instante. Pode ser uma necessidade de respeito que nunca foi completamente preenchida. Pode ser o medo antigo de parecer fraco diante de alguém. Pode ser o desejo de provar que você é capaz, construído muito antes desse momento. Carl Jung chamava isso de sombra. A parte de nós que não queremos enxergar, que tentamos esconder com toda força, que negamos com tanta intensidade que começa a operar de forma completamente invisível. E a sombra tem uma característica muito peculiar e reveladora. Ela se manifesta nas nossas reações ao comportamento de outras pessoas. O que te irrita com profundidade no outro costuma revelar algo que você rejeita em si mesmo. Pensa num exemplo bem concreto. Alguém diminui a sua competência numa reunião, num comentário casual, numa frase jogada no ar sem muito cuidado. Você sente uma vontade imediata de se defender, de listar conquistas, de provar que aquela pessoa está errada. Mas para um instante, a dor que você está sentindo é realmente sobre o comentário dela. Ou é sobre o medo antigo de não ser reconhecido que esse momento simplesmente acordou? Esse é o ponto que a maioria das pessoas nunca alcança de forma consciente. A gente passa tanto tempo reagindo ao gatilho que nunca olha para a ferida que está escondida embaixo dele. E enquanto essa ferida não é reconhecida, ela continua aberta e vulnerável.
Qualquer pessoa, mesmo as mais medíocres e sem intenção real, pode encontrá-la por acidente e te fazer sentir coisas completamente desproporcionais à situação que está acontecendo. A frase que resume tudo isso é muito direta. A pessoa medíocre não cria sua ferida. Ela apenas encosta nela. Ela não tem nenhum poder especial sobre você. Ela só encontrou, por sorte ou por instinto, o lugar onde você ainda sangra em silêncio. E enquanto você não cuidar desse lugar com consciência e honestidade, vai continuar reagindo como se a dor fosse culpa dela. Mas o trabalho real sempre foi seu. Isso não significa que você precisa agradecer pela provocação ou fingir que ela foi de alguma forma bem-vinda. Significa que você pode usar esse desconforto como informação valiosa. Cada vez que alguém consegue te irritar de verdade, existe ali uma pista. Uma pista sobre o que ainda precisa de atenção e de cuidado dentro de você. E quem aprende a ler essas pistas com honestidade para de ser controlado por elas ao longo do tempo. Quando você começa a perceber seus próprios padrões de irritação com mais clareza e atenção, surge uma espécie de mapa interno muito valioso. Você começa a notar que certas situações te movem mais do que outras, que certos tipos de comentário passam direto enquanto outros entram fundo. Esse mapa é inteiramente seu. Ninguém de fora pode te dá-lo. Mas ele já existe, operando abaixo da superfície, e observá-lo com curiosidade em vez de julgamento é o primeiro passo real rumo à liberdade. Reconhecer a ferida não é o mesmo que dramatizá-la. Não se trata de mergulhar em sofrimento ou de ficar analisando o passado sem parar. É algo muito mais simples e prático do que isso. É simplesmente parar de fingir que ela não existe. Porque quando você finge que não dói, você não se protege. Você só garante que qualquer pessoa que tropeçar no lugar certo vai conseguir te mover com uma facilidade que não deveria ser possível para alguém que você sequer respeita. E aqui está o paradoxo que pouquíssimas pessoas percebem. Quanto mais você tenta ignorar uma vulnerabilidade interna, mais poderosa ela fica. O que você resiste, persiste. O que você reconhece com um olhar honesto começa a perder a urgência que te forçava a reagir. Esse é o núcleo do autoconhecimento que tem valor real na prática, não o que você aprende sobre si mesmo em momentos fáceis, mas o que consegue ver em si mesmo quando algo dói de forma inesperada. Existe uma coisa que a maioria das pessoas não percebe sobre quem provoca de forma recorrente. Raramente o objetivo é vencer um argumento. Se fosse, a pessoa estaria usando lógica, dados, raciocínio estruturado. Mas não é isso que acontece. Quem provoca quer uma reação, quer te ver sair do lugar. E essa distinção aparentemente simples muda tudo quando você realmente a internaliza no momento certo. Quando você se irrita com uma provocação, o que acontece dentro e fora de você é muito específico e observável. Seu tom muda, sua voz acelera ou endurece. Você começa a se justificar, a explicar, a tentar convencer alguém que não estava buscando ser convencido. Você entra num debate que não foi convocado por racionalidade, mas por emoção pura. E nesse momento, sem perceber, você perdeu algo muito mais valioso do que a discussão. A outra pessoa conseguiu exatamente o que queria naquele instante. Não necessariamente porque ela é estratégica ou especialmente inteligente. Muitas vezes é completamente instintivo, quase animal. Mas o resultado prático é o mesmo. Ela conseguiu acesso emocional a você. Conseguiu te mover. E isso cria um padrão silencioso que começa a se repetir sem que você perceba que está participando ativamente dele a cada vez. O ciclo funciona de forma muito clara quando você consegue observá-lo de fora. Ela provoca, você reage, ela aprende qual botão apertar com mais eficiência. Na próxima vez, ela sabe exatamente o que dizer ou fazer. E você, sem enxergar o mecanismo, continua respondendo como se cada provocação fosse nova e cada reação sua fosse inevitável. Mas você tem alternativa. Sempre teve.
só nunca viu o padrão de cima com distância. Pensa nisso como um mapa emocional que você vai entregando sem perceber. Cada vez que você reage a uma provocação, você deposita uma coordenada nesse mapa. Você diz onde dói. Você revela o que te move com mais intensidade. E com o tempo, alguém que convive com você e opera por provocação vai construindo esse mapa com uma precisão surpreendente, sabendo onde pressionar para te fazer sair do seu eixo com facilidade. Quem consegue prever sua reação já tem uma forma de poder real sobre você. Não porque ela é mais forte, mais inteligente ou tem mais razão em qualquer sentido, mas porque ela encontrou um padrão que você ainda não reconheceu em si mesmo com clareza. E poder não reconhecido é poder que pode ser usado contra você indefinidamente por qualquer pessoa que tropeçar nele ao longo da vida, intencionalmente ou não. Agora olha o que muda quando você reconhece o padrão com consciência. Quando você vê a provocação chegando e entende o que está sendo pedido ali, você não precisa mais reagir por impulso automático. Você pode escolher de forma genuína. Pode responder ou não. Pode se afastar ou engajar com clareza e presença. E mesmo que você sinta a irritação subir, ela não te arrasta mais. Porque entre o estímulo e a resposta, existe agora um espaço real. Não estou dizendo que isso é simples de conseguir ou que acontece da noite para o dia. O impulso de reagir é rápido, é antigo, foi treinado por anos e anos de experiências acumuladas. Mas a boa notícia é que você não precisa eliminar o impulso para recuperar o controle sobre si mesmo. Você só precisa criar um intervalo. Um segundo de observação antes da resposta automática. É esse movimento simples que transforma tudo aos poucos. Existe uma coisa que muitas pessoas tentam quando decidem parar de reagir a provocações de forma automática. Elas tentam fingir calma. Colocam um sorriso no rosto, respiram fundo com esforço e tentam agir como se absolutamente nada tivesse acontecido. E isso funciona por algum tempo. Até que não funciona mais. Porque fingir calma não é calma de verdade. É repressão. E o que é reprimido não desaparece. Ele acumula. A mudança real não começa no comportamento exterior que você exibe para o mundo. Começa na percepção interna. É a diferença entre tentar não reagir com esforço e genuinamente observar o que está acontecendo sem ser absorvido pelo movimento emocional. São experiências completamente diferentes quando você as compara de perto. Uma é esforço constante e cansativo. A outra é consciência. E a consciência, quando chega de verdade, sustenta a si mesma. Existe um conceito que pode ajudar muito aqui e que é a ideia do observador interno. Antes de responder a qualquer coisa que te irrite no calor do momento, você pode praticar um único movimento deliberado. Se colocar como observador da situação toda. Não para distanciar as emoções e fingir que não existem, mas para vê-las com mais clareza e sem ser arrastado. Observa o tom. Observa a intenção. Observa a insegurança que move quem provoca. E então você faz uma pergunta simples, mas extraordinariamente poderosa. Por que isso ainda me move desta forma? Não como autocrítica paralisante, não como julgamento de si mesmo, mas como curiosidade genuína e honesta. Porque quando você consegue formular essa pergunta no calor do momento, você já saiu do piloto automático. Você já não está mais apenas reagindo de forma cega. Você está participando conscientemente do que acontece dentro de você. Outro filtro que funciona muito bem na prática é o que podemos chamar de filtro de autoridade. Antes de absorver qualquer opinião ou provocação como verdade sobre si mesmo, vale uma pergunta honesta e direta. Quem está falando? Essa pessoa tem uma vida, uma mente ou um caráter que eu genuinamente respeito e admiro? Ela tem algo real a ensinar? Se a resposta for não, por que exatamente a opinião dela deveria morar dentro da sua cabeça?
Isso não é arrogância disfarçada de autoconhecimento. É critério. A arrogância seria ignorar toda e qualquer crítica que chegasse até você. O critério é escolher conscientemente a quem você dá acesso ao seu mundo interno mais profundo. Nem toda palavra merece atenção real. Nem toda provocação merece uma resposta. E quanto mais cedo você internaliza isso com clareza, mais energia você recupera para as coisas que realmente valem na vida. E chegamos no ponto mais importante de tudo que foi dito hoje, que é a ideia de integração. Quando você reconhece suas feridas com honestidade, quando você as olha de frente em vez de tentar escondê-las no fundo de você mesmo, algo significativo acontece. Elas perdem a sua vulnerabilidade oculta. Não desaparecem completamente, mas deixam de ser pontos cegos que qualquer pessoa pode usar contra você sem que você perceba o que está acontecendo. Uma ferida que você conhece é completamente diferente de uma ferida que você nega com toda a força. A ferida negada opera nas sombras, longe da consciência. Ela reage antes que você pense. Ela te move antes que você escolha qualquer coisa. Mas a ferida reconhecida, a que você olhou e disse em silêncio: "Eu sei que isso dói em mim e eu sei de onde vem." Essa ferida já não pode ser usada com a mesma eficiência por quem quer que seja. Você não se torna livre quando vence pessoas medíocres em discussões ou confrontos. Você se torna livre quando elas deixam de acessar sua paz interior. Porque vitória numa discussão com quem provoca por pura insegurança não é vitória real em nenhum sentido profundo. É só uma rodada de um jogo que não tem fim. A saída verdadeira e duradoura não é ganhar o jogo. É reconhecer que você não precisa mais jogá-lo para provar nada a ninguém. Olha o que percorremos aqui hoje. Vimos que a irritação raramente é sobre quem a provocou de fora. É sobre o que foi tocado dentro de você. Que a pessoa medíocre não tem poder especial. Ela só encontrou, por acaso, ou por padrão repetido, uma ferida que ainda estava aberta. E que o caminho de saída não é blindar o exterior a todo custo, mas entender e cuidar do interior com honestidade e com gentileza. Vimos também que provocação não é um argumento que precisa de resposta. É um pedido de reação emocional, e que cada resposta impulsiva entrega uma coordenada do seu mapa interno. Vai construindo, peça por peça, um acesso que outras pessoas podem usar para te mover sem que você perceba que está permitindo isso. Enxergar esse padrão com clareza não é fraqueza de nenhuma forma. É o começo de uma soberania emocional real e sustentável. E vimos que a solução não é fingir calma, nem reprimir o que sente por dentro. É desenvolver a observação genuína de si mesmo. É aplicar o filtro de autoridade com consciência e critério. É integrar as próprias feridas em vez de negá-las indefinidamente. Porque o que você conhece em si mesmo com honestidade não pode ser usado contra você com a mesma força de antes. Isso é proteção que nasce de dentro, não de fora. Existe uma linha muito fina entre reagir ao mundo de forma automática e responder a ele de forma consciente. Essa linha é o espaço onde você existe como sujeito da sua própria história e não apenas como objeto dos acontecimentos. Esse espaço não é fácil de construir nem aparece da noite para o dia. Mas cada vez que você o escolhe de forma deliberada, ele fica um pouco maior. Cada pausa antes da reação amplia a sua capacidade de ser livre. O que você faz com isso a partir de agora não precisa ser nada grandioso ou imediato. Pode ser simplesmente observar a próxima vez que alguém te irritar com mais atenção e curiosidade. Só observar sem julgamento. Perguntar de onde vem aquela dor específica. Verificar se aquela pessoa tem autoridade real sobre o que está dizendo. Esse pequeno movimento, repetido com consistência no dia a dia, muda profundamente a forma como você habita sua própria mente. Se esse conteúdo fez algum sentido para você,
Se em algum momento durante esse vídeo você se reconheceu numa situação ou teve uma pequena virada de chave no pensamento, deixa isso registrado aqui nos comentários. Não precisa ser nada longo ou elaborado. Pode ser uma palavra, uma frase, um ponto de identificação. Esse tipo de troca é o que torna esse espaço algo muito mais rico e vivo do que apenas um canal qualquer na internet. E já que você chegou até aqui e ficou até o final, vale dizer com clareza: o canal O Velho Subconsciente existe exatamente para essas conversas que a gente raramente tem no cotidiano agitado. Sobre o que nos move sem que percebamos, sobre os padrões que insistem em se repetir, sobre a psicologia que opera por baixo do comportamento humano de cada dia. Se isso ressoa com você, se inscrever garante que você não perde o que vem por aí. Não é sobre acumular conteúdo passivamente ou consumir mais uma coisa. É sobre ter acesso a perspectivas que fazem perguntas que valem a pena carregar por um tempo, que te deixam diferente de alguma forma pequena e importante depois de cada episódio. E aqui, semana a semana, é exatamente isso que acontece. Cada vídeo é um convite para olhar para dentro com um pouco mais de clareza, coragem e curiosidade. Até o próximo vídeo.